Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa daqui é a 12ª aula do nosso curso de POO, Programação Orientada a Objetos, onde a gente vai ver um pouco sobre o Solid, que são 5 princípios voltados a boas práticas para a programação orientada a objetos. Vamos supor, a gente já aprendeu alguns conceitos mais básicos, aprendeu os 4 pilares da orientação a objetos, só que não adianta só você saber orientação a objetos, você tem que saber como trabalhar bem com ela, como ter boas práticas ali, como escrever os códigos de forma bem padronizada para que eles não fiquem uma bagunça, não fiquem desestruturados ou que fiquem difíceis de dar manutenção depois. Então, para isso, existem várias coisas, existem design patterns para resolver alguns problemas, e uma das coisas que existe também é o Solid, que são os 5 princípios para programação orientada a objetos. E cada um dos princípios é descrito em uma letra do Solid. Então, vamos começar a falar sobre cada um deles, passar por cima deles, explicar o que eles são, como que funcionam, para que serve, que problemas eles resolvem, para vocês entenderem um pouco mais do Solid aqui. Bom, primeiramente nós temos o S, que é o Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única. Esse um aqui é só falar, é bem simples, é o mais simples de entender e ele não serve nem só para orientação a objetos, mas serve para qualquer coisa de programação e até mesmo para a vida, praticamente. Ele diz o seguinte: uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. É isso. É esse o princípio. Vamos entender ele de uma outra maneira, primeiramente. Você vai construir uma coisa que só vai fazer uma atividade ali em específica. Uma classe que vai gerenciar a tabela usuários do banco de dados, o único tipo de código que pode ter dentro dela é o código para gerenciar a tabela usuários do banco de dados. Você não vai colocar um código para enviar e-mail ali dentro. Uma classe para enviar e-mail, o único tipo de código que vai ter ali dentro dela é um código para enviar e-mail. Não vai ter nenhum outro tipo de código ali dentro. Uma outra para renderizar uma tela, só vai renderizar a tela e nada mais. Então é isso basicamente. Só que para a gente entender melhor, a gente tem essa definição de uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. Bom, o que significa isso? Pensa o seguinte: se você construir uma classe que gerencia a tabela usuários no banco de dados, o único motivo que vai fazer com que aquela classe mude é se alguma coisa relacionada à tabela usuários no banco de dados for alterada, que daí esse vai ser o motivo para aquela classe mudar. O sistema de enviar e-mail mudou. É outro motivo, não tem nada a ver, então aquela classe ela não tem que mudar. Ah, o visual vai ser diferente. Esse não é o motivo para aquela classe mudar, então ela não tem que mudar. Se o visual vai ter que ser diferente, aquela classe tiver que mudar por causa disso, quer dizer que o princípio da responsabilidade única foi quebrado. Porque o objetivo do princípio da responsabilidade única é exatamente esse: fazer com que os componentes fiquem mais isolados e se algum motivo, e se algum momento tiver que alterar, por exemplo, o visual da aplicação, o código de banco de dados não tem nada a ver com o visual da aplicação. Você não tem que alterar o código de do banco de dados ali para manipular o banco de dados só porque o visual está sendo alterado. E a mesma coisa, se alguma coisa relacionada ao código para manipular o banco de dados tiver que ser alterada, você não tem que alterar o visual. A única coisa ali, por exemplo, que vai levar o motivo de alterar o visual ali é se ele estiver usando dados e o retorno do banco de dados estiver sendo alterado. Daí é um motivo, porque o motivo ali do visual é que ele está recebendo dados do banco da classe que gerencia o banco de dados e ela foi alterada, o retorno foi alterado e altera o visual, daí faz sentido. Mas o principal ponto aqui do princípio S é fazer com que coisas desnecessárias ali não ocorram. Fazer com que se uma coisa foi alterada, uma outra coisa que não tem nada a ver não precisa ser alterada. Se você tiver que, por exemplo, vamos supor, trocar o pneu do seu carro, você não vai ter que pintar a sua casa. Ah, eu vou ter que trocar o pneu do meu carro porque o pneu furou. Daí porque eu vou ter que trocar, pelo fato de eu ter que trocar o pneu do meu carro, eu também vou ter que pintar a parede no meu quarto. Não faz sentido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o princípio S é basicamente isso. Uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. Se ela tiver outro motivo, é porque alguma outra coisa de outra parte do sistema está influenciando naquela mudança. E daí você vai criar uma dependência muito grande. Uma coisa vai depender da outra. Então, é basicamente isso o princípio da responsabilidade única, que é um dos princípios mais utilizados e que nem eu falei, é uma coisa que pode ser utilizada até mesmo
em outros lugares da programação e adaptado até mesmo para a vida, por assim dizer. O segundo princípio é o princípio aberto-fechado, que a gente usou na aula anterior, na aula 11, só que eu não falei para vocês para não confundir em relação à aula 11, que ele diz basicamente o seguinte: você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe sem necessidade de modificá-lo. Pensa o seguinte: se você tem um quarto e você quer colocar novos móveis, você quer decorar, você quer pintar a parede de outra cor e tudo mais, você tem que ficar quebrando a parede do seu quarto para isso? Olha, normalmente não, a não ser que você queira realmente modificar ali a parede do quarto, mas daí daria um maior trabalho, certo? Normalmente você vai lá e coloca um guarda-roupa, coloca uma cama e coisas do tipo. Ou seja, você pode colocar coisas novas ali no seu quarto, fazer com que ele tenha coisas novas, só que você não precisa modificar a estrutura ali do seu quarto. O princípio aberto e fechado, ele tem como princípio ali fazer com que você construa uma classe, e se você precisar implementar coisas novas, essa classe precisa fazer mais coisas, você tem que fazer com que ela faça mais coisas sem mexer no código dela. Então vamos voltar na aula anterior aqui para a gente ver como que isso pode ser feito. Se a gente vier aqui, eu vou pegar o código em PHP mesmo, no polimorfismo dinâmico que a gente utilizou, a gente tem aqui a classe abstrata veículo que a gente utilizou na aula anterior, e a gente tem, por exemplo, a classe carro, que ela herda de veículo. Então a gente criou um carro, a gente criou um avião, a gente criou um barco, e todos eles herdam de veículo. Então, e aqui a gente tem a classe abstrata veículo, que ela tem uma determinada ação. Quando a gente executou isso aqui no index, a gente falou que a gente tem que passar algum tipo de veículo aqui. E ele vai executar a ação do veículo, que é uma classe abstrata. A partir disso daqui, o que a gente consegue fazer? A gente pode montar isso aqui melhor até mesmo com o strategy. A gente consegue fazer com que o veículo, que vai ser um objeto de uma classe, ele tenha algumas ações, e essas ações até o momento estão limitadas a carro, avião e barco. Se a gente quiser fazer com que um veículo ele tenha uma nova ação, a gente pode construir uma classe nova. Vamos chamar aí carro, avião, barco, moto, por exemplo. Pode construir uma classe moto que vai ser um arquivo novo para dar uma nova funcionalidade para esse veículo. E essa função aqui, ela pode ser transformada numa classe, por exemplo. Vamos chamar aqui de classe mover. Isso, perfeito. Classe mover. E essa classe mover aqui, agora além dela ter o carro, o avião e o barco executando aqui, se eu criar uma moto, ela também vai ter a moto executando. Então ela tem um novo tipo de veículo adicionado aqui, que pode ser utilizado dentro dela. E tudo que eu precisei fazer foi criar um novo arquivo. Se você quiser entender melhor como que é feito isso daqui, como que eu fiz isso, eu recomendo você voltar na aula 11, onde a gente mostrou esse código aqui funcionando. Então essa classe mover aqui está sendo aplicado o princípio aberto e fechado, porque eu consigo fazer com que essa função aqui ela tenha mais opções de execução, eu posso implementar novos veículos sem alterar esse código da classe. Tudo que eu tenho que fazer é criar um novo arquivo com as especificações necessárias ali. Então, aberto e fechado. Está aberto para implementar alguma coisa nova, porém está fechado para realizar alterações. Ok, o Single Responsibility ajuda nos problemas de dependência, para uma coisa que não tem nada a ver influenciar na outra. E o Open Closed, que é o aberto e fechado, o que ele ajuda? Você consegue implementar novas coisas, porém está fechado para alteração, você não altera o código. É simples, o código está pronto, está funcionando, já tem uma estrutura definida, você não vai precisar ficar mexendo no que já está funcionando. Você vai criar um novo arquivo ali, vai fazer o que quiser no novo arquivo, e não corre o risco de você fazer alterações no arquivo que já está funcionando e correr o risco de corromper um arquivo ali, ou de ter um arquivo gigante com tudo misturado ali. Você consegue separar em mais arquivos e organizar isso em mais arquivos, sem mexer no que já está pronto, porque o que já está pronto já está funcionando, já está em produção e já está tranquilo. E se você estruturar bem o Open Closed, ele pode te ajudar nesse ponto. Então vou voltar ao código aqui. E vamos voltar aqui para o README. Ok, então esse daí é o segundo princípio, o Open Closed Principle do Solid. Nós já vimos o que ele é agora e qual o problema que ele resolve.
Agora vamos para o terceiro princípio do Solid, que é o Liskov Substitution Principle, o princípio de substituição de Liskov. Eu também vou usar o exemplo da aula anterior para explicar mais sobre ele. Ele diz o seguinte: as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base. Isso daqui é bastante usado em relação à interface e classes abstratas. Se a gente for aqui em veículo, a gente tem a classe abstrata veículo, que nem a gente viu na aula anterior, que ela tem uma ação base e a ação que vai ser modificada pelas classes filhas. E a gente tem avião, tem carro, tem barco e assim por diante. Então, se a gente voltar aqui na definição, as classes derivadas, ou seja, a classe que está derivando, uma filha ali, deve ser substituíveis por suas classes bases, que são as classes pais. Nesse caso aqui, as classes derivadas são avião, carro e barco. E as classes bases, a classe base, que no caso é a classe veículo, que é a classe pai, é a base de tudo. Então, se a gente vier aqui, a gente vai estar vendo que o veículo ele pode ser substituído aqui, se a gente voltar na definição. Isso. Só invertendo aqui, uma pequena confusão. As classes derivadas, que são, no caso seria a classe veículo, e as classes bases, que seriam a classe carro, avião e barco. Essa é a definição correta, eu confundi aqui um pouco. Beleza, vamos continuar. Se a gente olhar aqui a gente está passando que a gente tem que ter um veículo, que no caso é uma classe abstrata. Porém, isso daqui pode ser substituído por qualquer coisa que herde de veículo, que no caso é um carro, um avião ou um barco. Então, basicamente, o princípio de substituição de Liskov ele serve para identificar que uma classe derivada deve ser substituível por uma classe base para que você possa utilizar, trabalhar mais em cima da reutilização do código e também utilizar classes abstratas e interfaces para definir algumas regras ali para as classes que estiver herdando delas e poder trabalhar em cima disso. Se em algum momento você estiver quebrando essa regra aí de uma classe poder ser substituída pela outra, eu vou construir uma classe carro aqui, só que o carro ele vai ter uma coisa diferente ali, que quando eu vou passar um veículo só vai passar o carro e só vai funcionar o carro. O avião e o barco não vai funcionar. Mas espera aí, por quê? Não deveria ser assim. Se tem que passar um veículo, então qualquer um dos veículos deveria funcionar. Então é uma regra para poder trabalhar em cima disso daí, que foi também o que foi visto na aula anterior. O princípio da segregação de interface. Isso daqui a gente não utilizou na aula anterior. É um dos princípios que é um pouco mais difícil de ser utilizado também, porque ele necessita que você trabalhe com algumas estruturas um pouco mais complexas ou um pouco maiores, por assim dizer. E ele diz basicamente o seguinte: muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface única geral. Basicamente é o seguinte: que nem a gente viu na aula anterior, você pode construir uma interface e pode construir classes filhas que vão implementar essa interface. Só que, às vezes, você tem a interface veículo e você tem veículos que podem andar em terra, como carro e moto. Você tem veículos que andam no ar, que voam, por assim dizer, como avião, helicóptero. Você tem veículos que são próprios para o mar, como um barco, uma lancha e assim por diante. E cada um desses três tem características específicas. Então, para você não colocar tudo dentro de uma interface chamada veículo, você pode criar uma interface pai chamada veículo e criar outras 3 interfaces filhas, que seriam veículos aquáticos, veículos terrestres e veículos aéreos. E daí o carro ele ia implementar a interface de veículos terrestres. O barco ele ia implementar a interface de veículos aquáticos. O avião ele ia implementar a interface de veículos aéreos. E daí, baseado no princípio de substituição de Liskov, se a gente passasse, que você tem que passar um veículo, qualquer coisa que fosse de uma das outras 3 interfaces, que elas são filhas da interface veículo também funcionaria. Então o avião, o carro e o barco passariam ali tranquilo. Então, em vez de ter uma única interface veículo, a gente pode ter uma interface veículo como a principal e outras 3 interfaces para segregar ainda mais os veículos. E se dentro dos veículos terrestres a gente tivesse mais separações, a gente poderia separar
Veículos terrestres poderia ter outras interfaces, como veículos de 4 rodas e veículos de 2 rodas. Veículos movidos a gasolina, veículos movidos a eletricidade, entendeu? E separar isso em várias interfaces, porque daí a gente teria várias interfaces pequenas, separando o que cada tipo de veículo pode fazer, e depois os veículos eles implementariam as interfaces específicas. Então você conseguiria separar em várias interfaces ali para poder ter alguma coisa mais organizada, mais fácil de se usar. E se você quisesse passar numa função ou no método de uma classe algum tipo de veículo específico, você poderia usar aquela interface específica para limitar o tipo de veículo que você quer passar por ali. E isso daqui é o princípio de segregação de interface para poder deixar as coisas mais separadas, não deixar tudo junto e misturado. Poder deixar as coisas mais organizadas, mais separadas. Porém, se você não trabalha com estruturas maiores ou mais complexas, como por exemplo, uma grande quantidade de veículos num sistema, foi o exemplo que eu dei aqui, você vai acabar não precisando da segregação de interface. E o último princípio, que é o princípio da inversão de dependência, Dependency Inverse Principle. Esse princípio aqui, ele é bastante interessante de ser utilizado. Eu utilizei ele na aula anterior também. Eu vou usar o código da aula anterior como exemplo. E ele diz o seguinte: dependa de abstrações e não de implementações. Pensa o seguinte: você sai todo dia de manhã para correr. Deu umas 6 horas, 5 e pouco, 6 horas ali da manhã. Você sai, você acorda, se prepara, veste um tênis ali e sai para correr na rua, para fazer exercício. E você tem um tênis especial só para você correr. O seu tênis, o tênis em específico que você usa para correr, ele é uma implementação, porque ele existe no mundo real, ele é alguma coisa física. Você pode tocar ele, você pode calçar ele, você pode ver ele, sentir ele. Ele é uma implementação. E daí você sai para correr, então você está dependendo de uma implementação ali, que é o seu tênis. Porém, o seu tênis estragou. O que você vai fazer? Você vai ficar sem correr? Porque você precisava da implementação, que era aquele tênis específico? Não, você vai modificar, você vai inverter a sua dependência. Em vez de depender de uma implementação, você vai depender de uma abstração. Então você não vai depender mais de uma coisa física, você vai depender de alguma coisa abstrata, que é alguma coisa que você não pode ver, não pode tocar, não pode sentir. E o que é essa coisa abstrata? É algum tênis. Algum tênis que existe no mundo. Pode ser qualquer tipo de tênis, entendeu? É a interface tênis. Ela é específica que o que você precisa calçar para correr é um tênis. Não diz qual é específico, qual é a cor dele, qual é o tipo dele, qual é a marca dele. É uma coisa abstrata, não tem uma forma ali. Pode ser qualquer forma atribuída a partir daquela interface. Então agora você está dependendo de uma abstração. Se você está dependendo da abstração tênis, então qualquer classe tênis que se encaixe naquela abstração ali vai servir. Então se um tênis estragar, você tem outro tênis. Se o outro estragar, você tem outro tênis. Porque o importante para você é a abstração tênis e não a implementação, que é um tênis em específico. Acho que isso ficou bem claro, né? Você nunca vai depender de um tênis específico para sair correndo, porque se ele estragar, você não vai ter mais como correr. Na programação é a mesma coisa. Se a gente voltar aqui, no nosso index.php, a gente está dependendo de veículo. Veículo é uma classe abstrata. Deu falar para você, me mostre um veículo. Não tem como você mostrar um veículo. Você vai mostrar, tá aqui o carro. Não, tudo bem, o carro é o carro, mas eu quero o veículo. O que define a palavra como veículo? Não tem. É uma coisa abstrata. É uma coisa que é utilizada para depois ter alguns filhos ali para serem identificados como veículo. São algumas características que definem o que é um veículo. Então, um veículo é uma classe abstrata e eu tenho avião, carro, barco, que são heranças de veículo, que são as implementações, que é alguma coisa física. O barco é uma coisa física, o carro é uma coisa física e assim por diante. E aqui, como vocês podem ver, para executar a função move, eu estou dependendo de algum veículo. Se eu não passar o veículo, ela não vai ser executada. Então eu estou dependendo de algum veículo para ela funcionar. O que eu faço aqui então?
eu estou dependendo do veículo, que é uma abstração. Então qualquer coisa que tenha as características de um veículo vai passar aqui. Seja um barco, seja um avião, seja um carro, seja uma moto. Eu não estou falando que eu estou dependendo, por exemplo, de um carro. Ah, eu estou dependendo do carro. Eu quero passar uma moto, eu quero passar um avião. Não tem como, eu só posso passar o carro. Porque isso daqui é uma implementação, é uma coisa física. Agora, se eu estou dependendo de um veículo, é uma abstração. É uma coisa que pode ser, que dá característica para outras coisas. É uma classe abstrata, é uma interface, por exemplo. E a partir disso eu posso criar as minhas implementações e passar elas por aqui. Qual que é a vantagem disso? É fazer que nem eu fiz aqui na aula anterior, poder criar uma classe aqui, um objeto de forma dinâmica, se eu quiser, em tempo de execução ali, e também ajudar na manutenabilidade. Você tem uma interface ali, e se você tem uma classe que está funcionando e você precisa escrever uma outra classe, por exemplo, você pode escrever uma outra classe e utilizar ela sem ter que alterar o código que está usando, porque o código está dizendo que você precisa da interface, e não da classe. Então, se uma outra classe deixar de existir, o seu código não vai parar, porque ele não está usando diretamente a classe, mas sim a interface. Daí você só precisa criar uma outra classe ali de exemplo para poder passar para ele. Você pode usar isso, por exemplo, com um código para fazer um acesso em produção e um acesso para testes, vamos supor. E daí você tem duas classes ali específicas para isso e uma interface pode designar o que as duas fazem em comum. E daí o seu código depende da interface apenas, que é uma abstração. E daí a partir dessa interface, você pode escolher qual das outras duas classes você quer usar, ou até mesmo se você quiser criar mais classes para usar outras classes, sem ter que ficar alterando ali muito seu código. O que já entra em conjunto ali também com o Open Closed Principle e com o Liskov Substitution Principle, que é a interface, né? E daí qualquer um que é base ali da interface pode ser substituído ali, que é o Liskov Substitution Principle. E se você quiser pegar a mesma coisa, se quiser pegar a interface segregada, e já entra o Interface Segregation Principle e assim por diante. Então, basicamente isso daqui são os princípios do Solid, dando uma explicação sobre eles. Você precisa treinar sobre eles, precisa pegar exemplos, ir treinando, ir praticando, porque vai chegar situações ali que você vai tentar usar o Solid e você vai quebrar um pouco a cabeça para entender como que você pode encaixar ele em determinado problema. Eu dei o exemplo de veículos, que é um exemplo bastante utilizado quando vai aprender programação orientada a objetos, por isso que é mais simples de entender, mas para cada caso ali você acaba tendo que quebrar um pouco a cabeça ali. Por exemplo, com veículos é fácil, mas se você for trabalhar num sistema de gestão financeira, como que você vai encaixar as coisas ali em cima dentro da orientação a objetos e dividir elas ali através das classes abstratas e interfaces, por exemplo. Então, é isso que eu queria passar na aula 12 aqui de hoje, na aula de POO. Próxima aula, aula 13. Logo, logo ela já vai estar no ar aí, se ela já não estiver no ar quando você estiver assistindo esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Não esqueça de seguir a gente no Facebook, no Instagram também. Se inscreva no canal também, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal.